Olá, príncipe, Princesas povo mais feliz dessa terra. Estamos aqui, eu sou a Poxa. Elo do Léo. eu sou o Léo Delô. Vocês viram que dessa vez ficou direitinho? Ele aprendeu. Ficamos a semana toda treinando esse Treinando a negócio aí. semana inteira. Você não tem Ensaiou. noção, mas é... Glória a Deus. Você arrasou, hein? Aleluia. Bom, nós estamos hoje com um casal topíssimo. Vocês imaginam uma mulher que é mãe, que dança, né? Meu Deus do céu! Ungida do Senhor, uma mulher incrível, que foi um presente de Deus na nossa vida. E o marido dela, então, nem se fala. Como é que é o marido dela, meu amor? Fala aí pra mim do marido dela. Como é que ele é? Olha, gente. Olha, um pastor super gente boa, simpático, homem de Deus, né? Alguém assim espetacular, né? Que Deus tem colocado em nossas vidas. E estamos aprendendo a amá-los, né? Com certeza. A caminhar com ele. Eu costumo dizer que a vida ela é um círculo, né? Só não fala o nome deles Né? ainda. A Deixa vida o é um povo aí círculo, né? esperando. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós aprendemos, né? E também deixamos algumas coisas, algumas experiências, né? E esse ciclo é excelente, é perfeito, né? E eu tenho uma visão de vocês, né? Eu olho para vocês, eu vejo um casal que tem muito a agregar na vida de outros casais jovens, né? Gente, vocês não têm noção, são tão novinhos, com uma bagagem, né? Umas malas cheias de experiência, cheias de história. Então, nós queremos apresentar para vocês esse casal lindo. Nós vamos dar Antes a que você oportunidade. apresentar, De novo, de Nico? novo, sim, antes que você apresente esse casal, né? Quero dizer você que está aí nos assistindo, tá? Compartilhe. Fale contra, né? Tem sido bênção na sua vida. O evangelho tem chegado à tua casa, ao seu lar, à tua família. Não fique mudo. Compartilhe. E eu quero, antes de começar esse momento maravilhoso, deixar para você uma palavra. Uma palavra do coração de Deus. Está no livro de Ruth. Lá no capítulo 1, versículo 17, do parte B, 17 e 18. Fala assim, ó. Anota aí no teu coração, ó. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Então, que palavra forte, né? Isso é uma palavra, gente, para relacionamento. Isso é uma palavra para o teu casamento, né? O dia que nós demos nosso sim, né? E a partir desse momento, do nosso sim, o meu Deus é o Deus dela. É verdade. E aonde eu for, ela tá indo mesmo. Eu vou mesmo. Ela já foi para Rio Grande, ela já tá vindo aqui em Sorocaba. E é uma continuidade. E entendemos, né, o compromisso que Deus tem colocado no nosso coração. Casamento, uma instituição divina criada por Deus para abençoar a nossa casa, para te abençoar. Eu quero, juntamente contigo, antes de apresentarmos esse casal maravilhoso, simpático, eu quero orar por você. Orar para que nós possamos iniciarmos. Olha só, meu querido, sim, chega meu pra amor, cá, vem. para não dar um Isso. problema aqui sério. Melhorou? Gente, nós falamos disso antes de começar. Ele vai esbarrar na estante, Sabe viu, por que Lucas? tá esbarrando? Ele esbarrou na estante, Lucas, mas agora parou. Amém. Então, você que está aí nos assistindo, se você puder fechar seus olhos, sim. Se você não puder, mas eu quero que você faça tenha uma reverência ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, né? Abençoar o seu dia, abençoar a sua noite. Senhor Deus, nós te damos graça por esse tempo, por esse momento. Tempo precioso é esse, Senhor Deus. Tempo, Pai, de semente. Espírito Santo, que essa semente a qual o Senhor, Pai, nos está dando oportunidade de semear, que nós possamos semear numa boa terra. E nessa terra possa produzir a excelência do Senhor, Pai. Deus, como nós cremos nessa palavra, Pai. Como nós cremos na palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem injetado fé em nossos corações, Pai. E junto aqui, Pai, como família, como casal, Senhor Deus, nós queremos, Pai,
transbordar e exalar o teu perfeito perfume. Ah, Espírito Santo, ser com cada um deles, Senhor Deus, com cada casal, com cada família, com cada indivíduo, Senhor Deus. Amém, Jesus. Pai, que o Senhor possa, Pai, estar, Senhor Deus, entrando, Pai, em cada lar, Senhor Deus, em cada relação, Senhor Deus. Ah, Espírito Santo, e que o amor, e que a comunhão, Senhor Deus, e que a paz, Pai, que excede todo entendimento, e guarda a mente e o coração, esteja com cada um deles. Esses que estão nos ouvindo, Pai. Esse, Senhor Deus, que a partir de agora, Pai, abriram, Pai, o seu YouTube, o seu Instagram, Pai, está ouvindo a palavra do Senhor. Que eles recebam, Pai. Pai, graça e plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Então, com vocês, esse casal, Pastor Ivan e Pastora Sara, se apresentem, falem aí, falem. Ai, né? gente. Se apresente pra gente aí. Que alegria, né, meu amor? Muito bom estar aqui. Vamos dar um beijinho igual eles? Eu gosto. Léo, Elô, pra gente é uma alegria, assim, poder estar aqui com vocês, né? A gente ficou muito honrado com esse Verdade. convite. Meio sem saber, né? Nunca participamos, mas Imagino. muito bom estar aqui com vocês. Vocês, passo da palavra de vocês às nossas também. Vocês são um casal precioso, uma família preciosa, que nós temos aprendido a amar, Sim. a enxergar tudo aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês e aquilo que vocês carregam. Porque isso é algo que, né, já puxando um fio aqui, é algo que eu acredito muito, assim. O Senhor tem uma porção para cada um. E um dos grandes problemas da nossa geração, do nosso tempo, é quando uma pessoa ela quer viver uma porção que não é a dela. Poxa, boa isso, hein? E aí, esse é o grande problema das frustrações, dos problemas, né, das crises. Então, assim, nós vemos que vocês têm procurado viver a porção que Deus entregou para vocês, como pai, como mãe, como casal, como família. E, mais uma vez, pra gente, pra mim, pra minha esposa, pra nós, é uma alegria estarmos aqui com vocês. Né, meu amor? Fala você um pouquinho. Muito bom. Esse podcast é uma das porções de vocês, né? É verdade. Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui também. Estou muito feliz, estou muito honrada. E que seja um tempo muito precioso na presença do Senhor. Ai, amém. Amém. Foi um presente, né? Porque a gente na intercessão, você que de repente não sabe, né? Eles são pastores da nossa igreja. Um dos pastores de governo da igreja, né? E no grupo de intercessão, né? Foi distribuído algumas pessoas, né? Pra gente poder estar orando e se tornar intercessor. E aí, olha só que louco, que saiu pra mim, né? Eu sou intercessora da pastora Sara e eu sou intercessora do Ministério Águas. Olha só. Gente do Estamos céu! muito bem. Coincidência demais. Então, assim, eu E falei é assim, sorteio? Como que é? eu não sei, eu sei que saiu pra mim. A pastora Cris já veio trazendo, mas eu acho que foi isso sim, né? E eu fiquei assim, falei, caraca, meu, olha só, né? Que bênção. É algo muito íntimo, muito peculiar, né? Deus Sim, olhando e falando sim. assim, aí, ó, tá vendo? Que lindo. Aí vocês estão assim, ó. vocês estão Alinhados. Estamos né? em boas mãos, Águas. Conectados. E aí a gente quer saber, nós temos um tema hoje, nosso Legal. tema... Ai, meu Deus do céu. Tô sempre Ai, meu esquecendo. Deus. Qual é o nosso tema? Amado. de hoje? Construindo Qual é? uma base sólida. Nem olhou Construindo uma lindo. base sólida. Construindo uma base sólida, Uau. né? E assim, quando vem um convidado, a gente pergunta tudo, né? Ok. Tudo. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. A gente vai começar a nossa história assim, primeiro como vocês se conheceram. Sim. Porque Não. ninguém constrói uma base sólida sem antes ter uma expectativa. Sim, é Então eu verdade. queria que vocês falassem um pouquinho pra gente das expectativas de quando se namorava. Legal. Como se conheceram, aonde foi o primeiro beijo, quem pediu em namoro, Isso vai ficar bom, hein? Olha quem aí, pediu muito bom. quem em namoro. Nós estamos né? juntos há 19 anos. Mas deixa eu fazer a conta aqui. 18 anos. 18 anos. Nossa. No meu caso, foi amor Sara é à ótima primeira em contar vista. essa história. Sério? Eu tinha 12 anos e Meu eu fui Deus. na igreja visitar. Ai, Tayane, você vai ficar dentro de casa, Tayane. Tu não vai mais sair. E eu me lembro
perfeitamente desse dia. Eu tava subindo a rampa e ele tava tocando a guitarra. E a pastora Maria no teclado. Quem não sabe, pastora Maria, nossa pastora. Pastor Rafael, pastor Amar. Beijão pra vocês. E eu lembro que quando eu olhei aquele moço na guitarra, eu falei, tô apaixonada. Aí eu falei pra minha melhor amiga que tava do meu lado, a Carol, e você vai ser minha madrinha. E a gente começou a pular. Eu vou E casar com realmente, ele, eu né? vou casar com ele e você vai ser minha madrinha. E eu casei com ele e ela foi minha madrinha. Meu Deus do verdade. céu. Eu lembro a roupa que ele tava. Ele tava com um moletom azul de zíper, assim. Nossa, a Sara tem uma memória, assim, pra cores, pra roupa Gente, espetacular. Tu tinha 12 anos. Não foi tudo flores. Lógico que eu tinha só 12 sim. anos. Ele me deixou, assim, no chinelo uns 3 anos. 3 anos na espera, né? 12 anos é Novinha, muito cedo, né? né? Muito cedo. Mas eu já era apaixonada, gente. Eu lembro que acabava o culto, formava aquelas rodas de adolescente. Sim. jovens, Aham. né? Sim. Eu ia em todas as rodas pra ele me cumprimentar todas as vezes. Nossa. Gente! Aí tem a minha parte da história, né? Então conta. Aí tem a minha parte da história, que de fato isso era real. Então, a gente tem uma diferença de 2 para 3 anos, né? Então, eu devia ter 15 anos, por volta de 15 anos. Nossas famílias já se conheciam de outra igreja, né? Que a gente frequentou. Mas essa época, essa história, eu particularmente já não lembro. Aí depois, acho que de alguns anos, a sua família veio pra nossa igreja, né? É, Acho que você devia ter por volta de uns 14 para 15 também. sim. E aí... Você tinha uns 18 já, né? Não, tinha 17, ela tinha 15, eu tava pra fazer 18. E aí, isso que ela contou é verdade. Então, assim, pessoal, no final do culto, as rodinhas e tal, e aí todo mundo, e aí, o que você acha, né? Ela gosta de você, ela gosta de você. E eu, né, pode não parecer, mas sou Ele muito tinha tímido, e vergonha. era ainda muito mais, né? Introspectivo e tímido. E aí eu ficava muito constrangido, assim, né? Com ela chegando, e aí, em cada roda que eu ia, ela chegava lá, ela brinca, né? Ela ia em todas as rodas, eu chegava, cumprimentava todo mundo, e eu tinha que cumprimentar ela várias vezes na mesma noite, né? Eu falava, Então- ai, não vou lavar meu rosto. Tinha estratégia. Mas aquela questão, né? Da paixão adolescente e tal. E no começo isso me incomodava, né? Então a gente era muito novo. Ele não gostava de mim, gente. Não, realmente não era algo que me chamava atenção, né? E por ser muito tímido, isso também me afastava um pouco. Aí ele sabe Eu disso. sei o que é isso. Sabe como é que Eu é? sei, né? eu sei que é, A gente, eu sei que a gente às vezes sofre um pouco. Mas a gente aprende. Você tinha uma vergonhinha de mim, né? Ah, não é uma vergonhinha, não. É uma vergonha. Vai pensar assim, gente, o que ela tá fazendo aqui? Tudo olha nesse grupo. Não, e o mais legal é que todo mundo sabia, Aham. né? E chegava, perguntava Sei. e tal. Mas aí a gente avança um pouquinho na história. Aí passou, acho que um ano e pouco e tal. E ela insistindo nesse sentido. Gente. Nunca Perseverante. nunca sendo inoportuna ou atirada Mas nesse como sentido, criança, assim, né? né? Pô, Sim. adolescente. Mas beleza, e aí em algum determinado momento Um uma acampamento, chavinha girou na minha mente. Poxa, né? Ela tá insistindo tanto nesse sentido, assim, pô, fala que gosta de mim e tal, quer estar perto de mim. E eu lembro desse pensamento, assim, às vezes eu tô perdendo a oportunidade de conhecer a mãe dos meus filhos, Ó, né? E aí algo mudou dentro de mim Sei. e assim, poxa, o olhar virou e nessa o olhar Agora- começou a virar. E aí... Eu aí- fiz ele esperar uma semana. agora quem vai esperar é você. Eu fico pensando assim, pastora, porque assim, 12 anos, ninguém levava a sério. Quando falou assim, Não. é o meu príncipe. Aí fala, tá bom, vai ser, daqui a pouco vai mudar. Ninguém levava a sério, né? Mas no seu interior só tinha convicção, né? Convicção, Isso é muito bacana, certeza, gente. Que legal. apaixonadíssima. E a gente foi o primeiro namorado um do outro, né? Exato. Gente. Então, assim, e aí, enfim, avançando, né, a história, depois, né, passei a olhar com outros olhos, passei a gostar, e aí comecei, né, a ir atrás, estar perto e tal, até que, enfim, depois a gente começou a namorar. Mas eu acho que é um ponto bem interessante, né, a gente tá Pastor dando... Lori foi nosso cupido. Pastor Lori, que vocês conhecem. Ajudou? Sim. Conhece, Ele conhece estava a no nossa nosso história, primeiro beijo. estava Ai, no nosso primeiro beijo. Mas eu gosto sempre de dar o recado, assim, né? Nós lideramos grupo de adolescentes por muitos anos, né? Agora não estamos mais à frente, mas... De fato, essa questão do namoro muito cedo
hoje nós vemos que nós não recomendamos, sabe? Sim. A gente passa por muitas coisas que a gente não precisa passar. Sim. Primeiro, imaturidade, né? Eu tava na época de estar entrando na faculdade, a Sara ali começando o ensino médio, então, sabe, hoje, né, quando a gente liderava os adolescentes, a gente falava, ó, dos 18 pra cima, sabe? Você não tem nada, não consegue pensar em nada, então não recomendamos. E era um álibi deles, né? Eles falavam sempre pros pais, mas a pastora Sara e o pastor Ivan... Mas a gente também falava, ó, Ah. então nós não recomendamos. Então, Bacana. se os seus pais permitirem, É com ok, eles. não é Isso aí. nosso conselho. Por quê? Verdade. Não tem maturidade, Não tem. Então, assim, existe a nossa história, nós estamos juntos hoje, nós sabemos o que nós passamos ao longo do caminho, existem marcas que acontecem, né, em tudo isso. Então, hoje, aconselhando, né, adolescentes, jovens, Sim. de fato, é muito importante. Acho que essa época é maravilhoso para você que tá numa igreja ou você que não está, né? Você tá, primeiro, se descobrindo, estudando, e às vezes é aquela época onde rola muita confusão Sim. em tudo. O que eu quero Sim. fazer da vida, né? Então, espera um pouquinho. Espera, isso aí. né? Poxa, É, a hora que melhor, dá né? uns 18 É. aí, você já tá pensando, faculdade, Já tá o na que você quer fazer. faculdade, tá entrando. É um outro já. momento e você não tá perdendo tempo. Não. Fica em paz que você não tá perdendo E eu tempo e costumo o Senhor dizer te que- abençoa nisso. Quem tiver que ser, vai ser e vai Perfeito, esperar o tempo necessário e pronto, né? É verdade. E Porque, aí, assim, o adolescente, ele é muito volátil, né? Muito. Né? A Sara sempre costuma falar, cada semana... Como é que é? Quando a gente liderava os adolescentes, a gente tinha um relacionamento muito próximo, né, com Sim. as adolescentes. Então, cada semana elas gostavam de um, né? Era muito engraçado. engraçado, Mas semana passada não passei era por tal. isso. Passei por isso numa fase de adolescente lá na minha casa, sabe? Não vou dizer que eu tenho filha já com 18, com 19 anos. Tenho, Mas mas esse rostinho de 15. Então, e assim, cada semana era uma paixão diferente, cada mês era um tô apaixonada, né? Agora a gente já começa a ficar preocupado, que, né, 19 anos, a gente já fica meio assim, né? pode Ele ser. vai chegar, né? Mas até então, né? Mas a gente via isso muito latente, né? Sim. É aquela indecisão. E as amiguinhas, né? Tinha amiguinhas que já namoravam. Sim, Tem amiguinhas sim. dela que já casou. Nossa. Imagina, Sim. né? Já casou e tem, né? Então, assim, a gente fala muito isso, né? E vamos ser claro, né, pastor? Eu acho que uma boa parte dos jovens que casam, que namoram, casam muito cedo, nós temos um índice de separação muito grande. Meu Deus. De jovens. Casou e aí viu que não era o que queria e se separa. Eu acho assim, primeiro, você tem que estar preparado para ser um. Ser um, né? Sim. Um bem estabelecido. Eu lembro até um exemplo que o pastor Luciano Subirá, ele dá assim... primeiro, como é que você vai gerir as finanças de dois se você não sabe gerir a sua finança enquanto você tá sozinho, sabe? Então você às vezes tem o seu primeiro saláriozinho ali, como um estágio, um jovem Sim. aprendiz, alguma coisa. É a oportunidade que você tem para gerir seu tempo, gerir seu recurso, fazer os seus planos e sonhos. E com isso, eu também não tô querendo dizer que às vezes é um outro ponto, né? Que as pessoas vão... então beleza, então eu preciso estar realizado em todas as áreas da minha vida para depois me casar e para depois ter um relacionamento. Não, porque, assim, é maravilhoso poder construir algo junto. Ah, é Sim. verdade. Sim. Construir algo junto. Então, assim, existem casos e casos, e aí não dá pra gente colocar regra, mas, assim, uma questão de maturidade, de fato, a adolescência, ela tá muito ligada a algo fisiológico ali, onde a árvore dos neurônios, né, ela é podada e depois ela está sendo reconstruída pra fase adulta. Então, de fato, por isso que muita gente fala, né, que a adolescência é a fase ali mais, muito complicada. Sim, sim. Isso é fisiológico. Isso é genético, Sim, né? sim, Isso acontece, isso não... Então, assim, a partir do momento que você começa a se identificar, poxa, nós somos cristãos, né? Então, assim, ter o seu relacionamento com Deus firme, entendendo que o único que pode suprir a sua realidade, suprir o vazio interior do homem e da mulher é o Senhor, né? Porque senão você coloca todas as suas expectativas dentro de um relacionamento. E isso é um grave problema. Porque você vai se relacionar com uma outra pessoa que é imperfeita, assim como você é, também, Isso aí. né? Então, isso é um grande problema, assim. Então, do namoro muito cedo, isso realmente
Gerou. Gera Gera, algumas né? questões, né? E a gente tem que passar por isso, mas graças a Deus, o Senhor nos deu graça, nos permitiu estar até aqui hoje. E casaram. Casamos. E o primeiro ano de casado, compartilha com a gente aí como foi o primeiro ano de casado. Pastora Sara, fala pra gente aí como que foi essa experiência, né? Porque eu até falei isso com o Leonardo mais cedo, né? Eu vou falar assim, a pergunta exata é: quais foram as expectativas e dessas expectativas, quais se tornaram real? Porque a gente, quando casa, a gente cria muitas expectativas, Sim, Isso aí. né? A gente tem muitas ideias, né? Eu me lembro da música da Xuxa, né? Qual? Aquela assim, cadê você, príncipe encantado, vem Elô, ser eu não vou dizer meu que essa não é da minha namorado. época, só pra não. Mas eu acredito em você. Né? Você é tudo que eu tirou sempre isso, meu quis. Deus. É uma música aí que ela fez num certo. filme, Lua de Cristal. Sérgio Malandro, Cavalo É isso. DVD não, videocassete, né? Né? Olha que louco, né? E aí a gente tem essa ideia, verdade. né? De que eu vou Cria me uma casar. fantasia, né? Eu me casei, aí tu olha esse rapaz bonito, né? É o meu príncipe encantado, eu sonhei com ele. Então cria-se expectativas. E qual é a nossa ideia? De vocês trazerem pra gente como mulher e depois como homem. Sim. Mas assim, porque nós mulheres, nós somos muito É fantasiosas. verdade. Né? Sim. E criou-se algumas expectativas. E dessas expectativas, algumas se tornaram realidades. E as que não se tornaram realidade, o que se fez com elas? Né? Mas assim, rasga mesmo, conta Sim. tudo pra gente, porque nós somos curiosos. Bom, primeiro eu me casei muito despreparada. Né? Então, assim, eu não sabia cozinhar, eu não sabia limpar a casa, eu não sabia como tratar o meu esposo. Então, foi um ano muito difícil, né? O Ivan passou, né, na Petrobras e nós fomos morar numa cidade onde não tinha nem farol, de tão pequenininha que ela era. Meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, assim, eu tinha minha turma do balé, eu tinha minha turma da igreja, eu tinha minha turma da faculdade. De repente, eu me vi sozinha. Nossa. Né? E foi quando eu enfrentei o meu primeiro episódio de depressão, né? Que o último foi na gestação da Lara. E foi um ano muito difícil, mas foi um ano de quebrar do Senhor, né? Foi um ano que Deus nos preparou para tudo que a gente está vivendo hoje, para o nosso chamado pastoral mesmo, né? Porque Deus, ele tem que nos quebrar. Então, não foi um ano fácil. Foi um ano onde nós, assim, fomos quebrados, mas fomos reconstruídos também, para a glória do Senhor. Né? Muito novos, a gente tinha o quê? 25? Eu tinha 25 ou 26, você 23. Eu 23, é verdade. 23. E nisso a gente teve esse ano difícil, mas depois veio muitos anos de bonança, né? Assim, o Senhor nos levou depois para Curitiba, colocou sempre pessoas, assim, maravilhosas no nosso caminho. Tem o pastor Reinaldo, que ele era um psicólogo e um pastor, que ele cuidou de mim. Ele nos deu o apartamento dele pra gente morar de graça em Curitiba. Um anjo. Um anjo de Como Deus Deus. faz. Né? Ali nós começamos a congregar na igreja do pastor Hernandes, conhecemos nossos amigos, o Cliff e a Dani, que cuidaram de nós também, um casal mais velho. Então, assim, foi Deus purinho. Deus purinho, né? Até nos preparar pra gente poder voltar aqui e assumir o posto que a gente está hoje, né? Diante da graça do Senhor, porque é sempre pela graça, né? A gente nunca tá pronto, é sempre pela graça. Mas eu acho que é isso. Fala um pouquinho, amor, como foi. Eu acho que isso que a Sara trouxe esse foi o nosso maior desafio, né? Então, vindo dessa bagagem, de começar a namorar muito novo, e aí a questão do casamento, né? Então, o Léo falou, né, que a Elo já te acompanhou por vários lugares. A nossa situação foi semelhante, né? Então, no ano de 2014, foi 2014, aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar, né, no estado do Paraná, lá no litoral do Paraná, num estaleiro. E aí eu fui, acho que no mês de agosto, mais ou menos, eu fui morar sozinho. Então, eu fiquei ali um tempo, acho que 7 meses morando sozinho. E aí a gente já tava bastante tempo namorando e assim, e aí? Né? Ou casa ou separa, né? Então, vamos casar, apressamos ali as questões do casamento. Sei que Foi nesses muito rápido. 7 meses a gente apressou tudo pro casamento.
Então, e aí a gente casou em março de 2015. E aí a realidade da Sara é essa que ela falou. Então, assim, ela casou, nós fomos pra lua de mel. Nós casamos em Sorocaba, nós fomos pra lua de mel. E ela desceu do avião da lua de mel já em outro estado, em uma outra cidade, uma outra realidade. Sem família, sem amigos, sem estrutura que ela tinha. E nós fomos viver a nossa vida a dois. Muito difícil, sim, muito difícil, como a Sara disse. Mas a gente também sente todo um carinho de Deus em tudo isso. Porque, assim, como eu sempre costumo dizer, assim, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus e a gente tende a querer que essas coisas sejam boas. Mas o Senhor tem as formas dele de trabalhar e às vezes existem as necessidades para quebrar o nosso interior, muitas coisas que às vezes a gente mascara, sabe? Então, grandes máscaras ali, principalmente, uma das grandes delas é máscara de religiosidade, né, de orgulho. Então, o Senhor, nós vivemos ali o primeiro ano, os 2 primeiros anos, assim, sendo moídos pelo próprio Deus. Mas a gente sente que nós somos pinçados, sabe? O Senhor nos tirou da nossa realidade, nos tirou da nossa parentela, porque talvez se a gente vivesse a mesma coisa aqui, talvez a gente não estaria junto. Gente, muito impressionante, porque a história de vocês... Eu ia pensar isso aí, tá? Né? Vejam semelhanças? Muita semelhança. Gente, vocês não têm noção. E a gente não conversou. Não. É verdade. Não. Gente, muita semelhança, porque nós também casamos, viajamos de lua de mel e fomos para uma casa nova no Rio Grande do Sul. Nossa. Sem família, sem ninguém. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Olha. Meu E o Deus. Léo tinha 29, 29. né? Então, assim, tudo muito assustador, porque ele foi transferido. E aí, vendo, o primeiro ano foi os piores anos em termos de tanto situação financeira, né? Quanto a realidade de como adulto. Eu não sabia fazer nada, É nóis. né? A ponto de eu passar uma semana e perguntar pra ele, vem cá, você não vai limpar o fogão, não? Aí ele, eu limpar o fogão? Quem tem que limpar o fogão é você. Foi isso mesmo. Né? Foi isso E eu mesmo. ligar pro meu pai chorando. Pai, Quero ir embora. não quer me ajudar, pai. Foi isso Sei mesmo. que, pai, você não sabe o que aconteceu. Meu pai ficou desesperado. O que aconteceu? Na cabeça do pai, né? Ele bateu, ele fez alguma coisa, né? Que Nada nada. demais. Ele só não tinha limpado o fogão pra mim, né? Então, assim, a gente vê muita semelhança, né? E aí agora Legal. a gente começa a perceber o porquê dessa ligação, dessa nossa ligação com vocês, a gente não entende. Eu falo muito isso, né? Eu sou muito da quântica, muito da... eu amo a quântica, eu amo essa ideia de... Nós nos atraímos, nós somos atraídos pelo que nós Aproximação, temos e não pelo que nós somos. Né? Legal. Existe coisas em mim que vai atrair vocês, as coisas... Sim. Tem coisas que vai atrair positivamente, tem coisas negativas que vai atrair negativamente, né? Então, assim, que a gente precisa buscar apenas o que é mais positivo para que a gente atraia pessoas positivas, Perfeito. né? Mas essa ideia, né? O início de vocês, parece que vocês estão contando a nossa história. E assim, como a Luísa falou, o que vocês acharam do campo neutro? Né? Porque Boa. vocês casaram, né? Vocês conheciam, casaram. E através da proposta, a proposta acelerou o casamento, né? Como Sim, você falou, sim. ou casa. Ou Não separa. tem como você viver essa distância. Não, a gente nunca teve essa pretensão também de, segue dessa forma. Não. Então aí vocês casaram e vocês foram para um campo neutro. Né? Perfeito. Pra um lugar neutro. Então tava longe dos seus pais, tava longe dos pais deles. Sim, então, assim. Não é tipo assim, São Paulo. Não. O momento que o negócio, que o relacionamento ficava estreito. Porque tem momentos assim, o relacionamento eles são altos e baixos, né? A gente não vive 100% sorrindo, né? Tem momentos ruins, tem momentos que você chora, tem momentos que você tem vontade de desistir. Sim. Né? Sim. Como que foi esse momento do campo neutro e tendo que administrar Sim. as crises, porque elas vieram. Sim. Né? Fala, amor. Não, pode responder. Então, vamos lá. Como eu disse, assim, eu acho que a gente consegue.
óbvio que quando você está passando, não é simples, né? De falar aqui, sério falar isso? aqui, 9 anos, a gente já consegue falar, né, dando risada em algumas circunstâncias. Mas, vamos lá. Mas, pra nós, foi o melhor de Deus pra nossa vida. Amém. Sabe? De fato, isso. Estar em um campo neutro, estar onde Sem intervenções. ninguém né? mais, além do próprio Deus, poderia nos ajudar ou intervir no nosso relacionamento, nos levou pra esse lugar de ser moldado e ser quebrado em tudo aquilo que precisava ser quebrado e ser transformado, né? Num marido em uma esposa. Então, foi o melhor lugar. Foi o melhor lugar, é cuidado de Deus total. Isso. Porque em 2014, a internet não tava como tá hoje. Não. Então você tinha muitas dificuldades, assim, a ligação ainda conexões. interurbana ainda, né? Eu não sei se eu não lembro se o WhatsApp ele funcionava tão bem assim. Eu acredito que Já tinha, mas acho que a questão Não era das famoso. as ligações de vídeo. eu ainda acho que a gente não usava estavam muito, bem de estabelecidas. repente, MSN, né? Né? Eu acho que já tinha o WhatsApp, mas, assim, muito pouco ligações de vídeo. Então, Produção, ainda não tinha Verifica tanto. aí quando que começou aí o WhatsApp. O WhatsApp pra gente. Produção, a pra gente produção vai achar esse negócio aí pra gente. Mas, aí assim, então, isso que foi maravilhoso na nossa história, né? Estar em um lugar onde a gente, de fato, a gente pôde aprender do próprio Deus. Beber Sabe? da fonte. Beber da fonte e o único... A quem nós poderíamos recorrer Aham. era o próprio Deus. Isso aí. No nosso casamento, nós recebemos uma profecia disso, né? Ah, é verdade. Que acabou a festa e veio um profeta e falou assim: olha, vocês vão ter anos muito difíceis, mas é Deus. Esqueça tudo que vocês aprenderam até hoje. O Senhor vai remodelar vocês e vocês vão aprender Meu tudo Deus. de novo. Foi uma profecia assim super, né, down, né, para baixo, e realmente ela se cumpriu. E o final dela foi para bonança, né? Foi para aprendizagem, a gente cresceu demais. Deus precisava, né? A gente era muito mimado. Sim, acho que dá pra gente dizer isso. E aí, né, algo que vem a acontecer muito tempo depois, então com o chamado pastoral e tal. Mas lá no tempo da crise, lá escondido, né? Como Davi, se a gente parar pra pensar da história de Davi, lá o Senhor já falou conosco, né? E desde então, né? A Sara depois pode falar da parte dela, mas eu sabia que isso iria acontecer. Eu sabia que existia um chamado para nossa vida, um chamado pastoral, e não com vislumbre de status. Sim. Não. Sim. Muito saudável isso. Eu sabia que isso ia acontecer. E a gente nunca forçou nada nesse sentido. Queremos ser pastores ou algo do tipo. Mas desde aquela época, lá do nosso deserto, a gente tinha uma palavra. A gente eu sabia que isso ia acontecer. Então, assim, as coisas estavam acelerando muitos processos na nossa vida. Sim. Esse processo de ser quebrado, ele acelera muita coisa. Sim. Sabe? Então, como eu disse, a religiosidade, o orgulho, a altivez, tudo isso o Senhor... Ó, deixa eu agilizar pra vocês, só que vai doer um pouquinho, né? E às vezes não foi um pouquinho só, né? Foi pesado. Mas em tudo isso, aí o Senhor trouxe, né? Tratou a nossa vida. Vou adiantar um pouco a história. Então aí depois... Então eu tinha um excelente trabalho, trabalhava muito bem, graças a Deus, numa grande empresa brasileira. E aí... Não vou contar o testemunho inteiro, né? Senão a gente vai gastar muito tempo. Mas... Acabou aquela estrutura, né? Acabou aquele trabalho que eu tinha. Acabou o trabalho. Acabou o trabalho. E agora? O que fazer? O que fazer? Né? E a única coisa que a gente sabia, nós somos, né? Aqui, nossa família toda aqui de Sorocaba, mas a única coisa que a gente sabia que não era tempo ainda de voltar. E aí o Senhor colocou a cidade de Curitiba pra gente. Né? Que foi algo no nosso coração. Algo no nosso coração, Então, aí vocês foram pra Curitiba. Fomos sem nada, sem ninguém, com uma mão na frente e outra atrás. E lá Deus colocou pessoas assim que nós amamos até hoje. E Curitibano tem uma fama ruim, né? Mas vocês nós viveram o contrário, amamos, né? Totalmente ao amamos. contrário.
Totalmente contrário. E quem foi as pessoas? Porque assim, sempre Deus, ele põe pessoas no nosso caminho, né? Sim. Sempre. Sim. É uma marca, né? Assim como a gente escorre na Bíblia, a gente vê cada situação que Deus enviou Levanta alguém, pessoa, né? Levantou alguém para estar ajudando, para estar nos dando suporte, né? A Bíblia fala que os corvos, né, alimentaram Elias no momento que Elias estava em crise. Quem foram as pessoas que marcaram a vida de vocês nessa transição lá do litoral paranaense para a capital? Olha, eu passei por uma fase que... Sabe aquela fase que Deus tá falando muito com você? Que você tá no deserto, na Pindaíba, mas Deus tá falando... Onde eu ia, né, amor? Sim. Qualquer igreja, conferências com milhares de pessoas, o profeta descia, falava comigo. Nossa. Né, amor? Sim. Teve até o profeta Dom Lynch, não sei se vocês conhecem. Sim. Uma conferência enorme, no Bola de Neve, sede lá de Curitiba. Acho que tinha quantas pessoas? Mais de 3 mil grande. pessoas. Muitas pessoas. Ele desceu, profetizou na minha vida. E foi assim, a gente viveu um tempo tão ruim e Deus transportou a gente para Curitiba. E ali em Curitiba Deus começou a falar, né? Nossa, daí veio as profecias, eu vejo você pregando. Eu falava, eu pregando, imagina, não sei o quê, né? E as pessoas, assim, acho que o pastor Reinaldo foi um anjo na nossa vida. Os olhos de vocês brilharam, viu? Sem sombra de dúvida. Não tem como a gente não citar. Quem que coloca 2 jovens todas as quintas-feiras na sua casa sem conhecer, cozinha pra você, e ele me Meu tratava Deus. psicologicamente e tratava a gente pastoralmente. Ele Meu nos discipulou pai. por anos, assim. Só que assim, ele não conhecia... Gente, ele colocou a gente dentro da casa dele, com as filhas dele, com a esposa dele. Meu Ele pai. cozinhava pra nós. Ele foi levou uma à mesa. cura. Ele foi uma cura na nossa vida. Assim, e ele era pastor titular, empresário, né? Ele era um homem muito rico lá. Psicólogo, não sei como ele dava conta, era a graça de Deus. Ele é Jesus, sabe? Jesus na terra. Sim. Jesus. Sim. E ali ele nos tratou e quando a gente foi pra Curitiba, ele deu o apartamento dele pra gente morar. E ele falou assim, Meu. olha, eu só não dou a casa pra vocês morarem porque minha filha vai subir e vai fazer odonto, né? Medicina, eu não lembro de. Odontomedicina, alguma coisa assim, área da saúde. E a gente, imagina, meu Deus do céu. Pra quem não tem nada. Pelo amor de Deus. Não, e maravilhoso. Um E apartamento que nos chegando abençoou. lá, Tá? a gente não pode deixar de falar da Dani e do Cliff, né? Sim. Que é um casal mais maduro, que ali eles nos consolidaram, Nossa. né? Eu acho que essa parte é a parte... Não que é do outro pastor né, não seja, mas a parte da consolidação. Porque o consolidar, na verdade, reflete hoje. Sim. Sim. Eu acho que o quanto vocês... O pastor Reinaldo, não é isso o nome? Reinaldo. Né? Mais esse casal, esse tempo de consolidar vocês, o que é consolidar? É você pegar e ajustar, sabe? É botar num coisa, dar uma sacudida, arrumou, pronto, tá consolidado, tá arrumado, né? Perfeito. E isso... Pessoas que nos consolidam, a gente teve esse casal, a gente teve essas pessoas, Uau. né? E isso faz toda a diferença, porque hoje vocês têm bagagem, hoje vocês estão aqui no Pode Ter Amor, com bagagem, abrindo a mala de vocês, Sim, é bem exatamente isso que nós estamos fazendo, Sim. né? Vocês estão abrindo e estão dizendo, acredite que tem pessoas que podem te ajudar. Sim. Tem pessoas boas ainda, cheias do Espírito Santo. Aham. Aí isso, fala aí né? desse casal maravilhoso. Sim, hoje, né, pastores ali da Live Church em Curitiba, pastor Cliff, pastora Dani, uma bênção na nossa vida lá em Eles Curitiba. nos amaram, só isso. Sabe, nos receberam, nos colocaram à mesa, foram os nossos amigos. E é isso, né? O curitibano tem uma fama de ser muito fechado, o povo curitibano. Mas, bom, eu vou defender agora os curitibanos. Isso aí, isso mesmo. Na verdade, a realidade, o que nós pudemos experimentar ali, assim, de fato, o primeiro contato, ele é um pouco mais difícil, porque, às vezes, o que a gente vê, né, aqui pro Sudeste, às vezes um primeiro contato muito fácil, mas se torna muito superficial. Então lá, de fato, o primeiro contato é um pouquinho mais difícil. Você precisa ir um pouquinho além, se esforçar um pouquinho. Mas depois que você rompe essa primeira camada, você vira da família. Sim. Você Exatamente almoça no isso. domingo junto, sabe? Vai ter o aniversário da irmã do meu cunhado e ele tá te chamando, sabe? Você vira da Verdade. família. Então,
você passa... É mais profundo. Sim. É algo duradouro, assim. Tanto é que nós temos contato com eles até hoje. Inclusive, saudades. Faz 8 Imagina. anos que nós saímos de lá e temos contato até hoje, assim. Pastora Cris, nós vamos aí, hein? Agora fiquei curioso. Ah, eu quero Conhecer. conhecer. Pastor Cliff, sim. pastora Pastor Dani. Cliff, pastor Cliff Pastora e Dani. pastora Dani, ó. São uma benção. Nós vamos em Curitiba Sim. e vamos te Boa, fazer uma boa, visita. Opa! Sim, sim. Nossa, E- vocês vão ser muito bem E foi recebidos. algo, foi algo imagino, precioso sim, ali. gente. Assim, então, a gente também não pode deixar de falar, né? Então, ali na igreja que nós fomos colocados, nós estávamos ali em Curitiba, né? Com o pastor Hernani Santos, a sua esposa, a pastora Elisângela, Uma bênção. os demais pastores que estavam ali, cuidaram de nós, foram uma bênção na nossa vida. Bacana. E a gente pôde viver ali um momento de crescimento da igreja, uma igreja, né, pequena, crescendo, sendo implantada. Que bacana. Então foi muito bom. Tivemos muitas oportunidades, pudemos ver grandes nomes ministrando, pregando, assim, vivemos um pouco daquele fogo, né, na região conferências. sul ali do Brasil, Sim, sim. Curitiba. Então, foi algo maravilhoso para o nosso crescimento. Então, a gente sai de uma circunstância que isso que é muito legal, assim, na nossa história. Então, ali os primeiros anos de casado, então, a questão do trabalho, maravilhoso, ganhando muito bem, mas a vida sendo moída. E aí, depois a gente muda pra Curitiba, assim. Na pindaíba. Ficamos os primeiros, acho que 8 meses desempregados. Nossa. Eu e ela. E assim, Deus recebendo supriu. de Deus, Deus suprindo e vivendo Sim. uma glória, sabe? E o Senhor cuidando de nós, e depois aprendendo. E aí comecei a trabalhar. O amigo Odélio, né, abriu a porta lá do empreendimento dele para eu poder trabalhar junto com ele. Então foi algo maravilhoso e nós pudemos viver anos maravilhosos sendo ministrados pelo próprio Deus, vivendo grandes experiências. Aí depois disso, e no meio de tudo isso tem a faculdade da Sara, que ela tinha interrompido aqui, depois volta pra lá. Sim. E o Foi Senhor, uma vitória, o Senhor né? ter permite ela formado. concluir que lá. Fez o quê? Pedagogia. Meu Bacana, Deus gente. do céu, que legal! Eu só Cheio de pedagogo. cheio de pedagogo na igreja. Gente, que E bacana. aí a Sara consegue, né, termina a faculdade. E nossos planos não eram voltar pra Sorocaba. Uhum. A Não. gente tinha uma palavra. A Sim. gente sabia que a gente Verdade. estava em Curitiba, mas Sim. a gente não permaneceria. E Né, mano? aí aquela palavra massacrava o nosso coração, porque nós foram anos tão felizes. Sim. Tão felizes. A igreja, a gente tava feliz com a igreja, com os nossos amigos. Não podemos deixar de citar, né? A Mal, o Rick, Odélia, Diana. Nessa vibe aí da Dani e do Cliff, maravilhosos, né? Então, a palavra era assim, de uma profeta: não se apeguem a essa Nossa. cidade, vocês vão sair daí. Meu Deus. Só que a gente não Nossa, sabia se Quando? vão Podia sair. ser 10 tipo, um anos, ano, 20 10 anos. Sim, Quanto sim. tempo? Sim. Foram 2 anos, né, amor? Foram Ficaram 2 anos em Curitiba. Então foram basicamente 2 anos no litoral e mais 2 anos em Curitiba. E aí a gente sabia que a gente não ficaria. E a gente já tava, né, pra onde nós vamos, pesquisando outras cidades. Londrina. A gente tava numa época, Pra fora talvez, do país. cogitamos ir pra Sim. fora do país, né? Era uma época até pertinente, Sim. novos e tal. Tava aquela onda. É. Muita gente indo pra Portugal, embora, Isso aí. pros verdade. Estados Unidos. E assim, o Senhor também veio e falou, ó, não Calma, é. Também não é. assim. Não é. Calma. Mas beleza, todos os lugares, menos Sorocaba. Sorocaba Deus não passava no radar. Até porque a gente vivi em Sorocaba a minha vida inteira. Vamos fazer o assim, que né? lá, Sim. né? E Sorocaba tava vivendo um tempo muito frio também. O sul tava bombando espiritualmente, né? Cheio de conferências, né? Lá tem o Luciano Subirá, tem Ah, tem grandes muita nomes, gente, né? tem muita Tem gente. sim. E aqui, Relevantes. quando a gente Tem. vinha visitar os nossos amigos aqui, nossa, parecia que tava todo mundo meio que morrendo espiritualmente, sabe? Que era um E momento, a gente né, que- tinha pavor, não, pelo amor de Deus, Sorocaba não. Mas aí, então, eu lembro assim, porque a formatura da Sara é um ponto, assim. Então a Sara se forma, eu acho que alguns dias depois o Senhor ministra o meu coração, ó. Acabou o tempo de vocês. Vamos pra meu Sorocaba. Deus. Tá, senhor. Acabou? Tá, então, ó, tá, tô agora. pesquisando, tô vendo alguns outros lugares. Pra onde? Uhum. Não, vocês vão voltar pra Sorocaba.
Caramba. Amém, E aí, Senhor. Amém. Não Então- podemos deixar de citar pastor Rafael e pastora Maria, Aí. que nos discipularam, né? Isso você já chegando aqui. Nós voltamos em 2018. Então, aí agilizamos todas as coisas, Aham. soltamos ali os vínculos de trabalho, aquilo Sim. que a gente tinha, colocamos as nossas poucas coisas, né, no caminhão e voltamos para Sorocaba. Chegamos no inverno, em junho de 2018. Aliás, Caramba. inverno, a gente é de Curitiba, né? É. A gente de regata. Aham. Moletom. Gente, E aí começa, né? É uma outra história, É. né? Eu acho que a gente ia gastar muito tempo aqui, mas aí a gente também não queria voltar. Nós saímos aqui, né, de uma igreja, de uma denominação, e o mais natural seria voltar para esse mesmo lugar. É. Né? Normalmente a gente faz passou por isso. isso. Nossos amigos, É. nossos amigos, Isso. nossos amigos estão essa lá. tá? ideia. E aí, mas a gente falou, a gente não quer fazer isso. A gente não quer fazer o que nos parece ser razoável, né? Nos parece ser coerente. Então, também fomos em oração, perguntamos ao Senhor. confirmação. E aí, nós entendemos de Deus que teríamos ali um tempo, aproximadamente 3 meses, para visitar algumas igrejas, orar, pedir Uhum. discernimento, né? E aí fomos, visitamos várias igrejas, né? Inclusive a igreja que estamos hoje. E aí, quando completou 3 meses, o Senhor, né? O Senhor responde, o Senhor fala, o Senhor Confirmou fala no coração de vocês. clarissimamente, assim, sem sombra de dúvida, sim, é a hora. Então, assim, nós voltamos dia 15 de junho, julho, agosto, dia 16 de junho, a gente tava voltando, dia 15 de setembro, a gente tava, né, se ligando, se tornando membro Tamo da pra igreja, igreja. né, que hoje nós estamos na... Já era Então, ali? Não, era no Simos. Era no Simos, Simos, é onde é no perto Simos. do Bem trabalho. É. Uhum. E aí Isso, começamos Rua a Benedito. caminhada com o pastor Rafael, a pastora Maria, que são Não, esses dois bênção aí... na nossa vida. Nossa. E aí, de fato, Dispensa comentário. eles têm esse papel, né? Nós pudemos viver muitas coisas, mas algumas coisas também de consolidação Foram interior, também de casamento, eles vieram e alinharam. Aham. Então, outros momentos, né? Outras histórias. outra É muita história. história. É muita história, né? A gente Bem tá pulando assim. muito detalhe aqui. Sim, sim. Senão a gente Sim, ficaria a noite inteira pra contar. Amor, conta da proposta que você teve da Petrobras, que você negou. Ah, não acredito. Não, agora eu vou ter é que isso. foi, Não foi, acredito. foi Não, aquela- não acredito que o senhor negou uma proposta top de linha. Foi Gente, quando eu olha. disse que o trabalho tinha fechado. Então eu tava trabalhando, né? Eu Aham. fazia parte Porque foi um da passo equipe de de fé, né? fiscalização Sim, sim. Da Petrobras. E tem que pensar um pouquinho pra falar, né? Ah, é. Mas então ali 2016, então vocês vão lembrar o ano que a gente tava vivendo, ali, ano de Lava Jato, muitas coisas acontecendo. e tal. Sim, sim. E aí, enfim, o senhor tava tratando muitas coisas minuciosas dentro de mim. Detalhes, sabe? Sabe aquelas pequenas concessõezinhas? E o senhor precisava tirar isso Sei bem. dentro de mim. Sim. Então houve uma proposta que, assim, para eu continuar onde eu estava, eu deveria fazer uma pequena concessãozinha que não era algo correto, né? Sim. E aí, naquele momento, né, eu entendi do Senhor que o Senhor estava colocando aquilo diante de mim. E eu optei por não pegar esse caminho, né, que Aham. muitas pessoas pegariam, que Sim, e achariam que era normal. Sim, sim. E aí eu optei por não. Falei, ó, não, esse caminho eu não vou Ficamos fazer. desempregados. Esse caminho eu não vou fazer. E ao perder pra ganhar. Exato. Uhum. É. Exato. Então, é isso que a Sara falou, né? Aí a gente passou essa situação. Então, aí meu contrato se encerrou e a gente foi viver outro momento, como eu disse. Sem emprego e tal, mas vivendo, sendo sustentado por Deus. Uhum. Então, a gente já tem alguns momentos, algumas histórias sobre isso, né? Que hoje, quando a gente passa por uma situação dessa, inclusive recentemente eu passei novamente por uma transição de emprego, algo corriqueiro e normal, como o Senhor acalma o nosso coração, sabe? Porque eu sei que Ele vai cuidar de nós. Eu sei que Ele vai Nós não cuidar da ficamos gente. nervosos por nem um segundo. Né? Então o Senhor, Ele é maravilhoso e a gente pode confiar. E todas essas coisas que a gente passa, de fato, só vem trazer bagagem, história pra gente aprender. Sim. Quanto mais rápido a gente aprende que o Senhor, Ele garante na sua palavra que o justo não vai mendigar o pão, que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não é mentira, gente. Isso é real. Né? Isso é real.
Então, se a gente vive isso, acredita nisso, a gente vai colher o fruto disso. E a gente tem experimentado isso, né? É verdade. Isso vem a paz que excede todo entendimento. Então, sabe? Né? Até como eu pude compartilhar essa terça-feira na unidade de expansão da nossa igreja, né? Poxa, às vezes a gente vê a ação do Espírito Santo na nossa vida quando você para e pensa, poxa, nessa circunstância era pra eu estar desesperado. Por que eu não tô? Sabe? Isso é muito forte, né? A gente, às vezes, vive cada situação no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente olha e fala assim, cara, Sim. né? Passei agora esses dias aí por uns momentos difíceis, né? A nível de saúde. E as pessoas, às vezes, eu compartilho, poxa, aconteceu isso. Mas você fala disso com Uma naturalidade. com tanta naturalidade. Eu falei assim, não é que eu tô sendo natural. Porque eu tô crendo num Deus que faz milagre, Sim. né? E se eu tô aqui agora é porque Deus, ele entendeu que era para ser dessa forma, de repente, até para que eu possa despertar, né? E acordar e ver, gente, calma aí. Deus, ele é tão tremendo que ele cuida da gente nos mínimos detalhes, É verdade. Sim. né? Deus, ele cuida. Eu olho para vocês, eu olho para outros casais porque às vezes as pessoas nos titulam, né, amor? As pessoas nos titulam. Sim. Não, imagina. Olha que mulher autora. Tu tem uma esposa autoral. Eu te acho uma mulher autoral. Você é você e pronto. Eu amo isso. Linda. Sim. Tu é muito autoral. E isso é. E aí as pessoas olham, vê a Larinha. Gente, eles têm uma filha linda. Meu Deus do Maravilhosa. céu! Fofinha. A Lara é um doce de criança, né? E aí a gente olha e fala assim: não tem problema. Né? Às vezes as pessoas olham pra gente, né? A gente tá aqui com o pod, a gente tem os eventos que a gente trabalha, que a gente faz, as pessoas olham e falam assim: caramba, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Uhum. Vai tudo bem, né? Vai filho? tudo bem, Lembrada Tudo bem. né? do Aquela profeta. mulher, ela falou, né? O filho tava morrendo. Vai tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tá tudo Vai bem. Né? Às vezes a gente compartilha, porque Sim. no nosso caso hoje, nós estamos longe da família. Exato. Nossa família tá toda no Rio de Janeiro, Uhum. né? E aí aconteceu uma situação, e aí eu falei assim, mas como é que... Tô bem, Sim. né? Nós estamos bem porque o Senhor, ele tem levantado pessoas Sim. Aleluia. em todo tempo para nos sustentar, nos dar suporte. Eu acho que isso que é o verdadeiro suportar, né? É tá junto, é um dar suporte pro outro, um ajudar o outro. E isso faz toda a diferença. Sim, sem sombra de Né? verdade. Perfeito. Olha, tá gostando? Nossa, gente, olha que presença boa. Você não faz ideia como tá esse lugar aqui, gente. Presença maravilhosa. E eu quero convidar você a pegar essa mensagem e passar para outra pessoa. Convidar um amigo, convidar alguém que queira ouvir, precisa ouvir, né? Nós não somos os detetores da resposta final, até porque a resposta final não vem da gente, vem de Deus. Somos apenas uma ferramenta. Então clique, compartilhe, dá o joinha. Tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. Olha lá, É. hein? Ó, Muito e chique. outro mais, hein? Ó. Expansão Church, Rua Santa Rosália, 50, Jardim Santa Rosália. Terça-feira, culto, discipulado de expansão, 19h30. Sábado, Manifeste. Primeiro e terceiro, sábado, às 19h30. E domingo, pela manhã, às 9h30, cultos da família. E às 18 horas, culto da família. Então, não fique em casa. Isso aí. Não perca esse tempo, ó. Invista. Invista no reino de Deus. Invista naquilo que você tem ouvido, né? A Bíblia fala assim, ó, pra gente absorver tudo, lá em Tessalonicenses. E aquilo que for bom, guarda pra você. Isso aí. Guarda pra você. É isso A Bíblia fala também em Provérbio que tudo que devemos guardar, guardemos nosso coração. Sim. E aqui nós estamos aqui falando com os pastores aqui, e eu comecei a observar assim, gente, como que Deus é fantástico, né? E ele nos faz
nos traz um caminho, né, bem assim, didático. Eu pude observar aqui, na história de vocês contaram aqui, bem resumida, mas, gente, que coisa maravilhosa. E todo momento nós podemos ver a mão de Deus, Sim, né? sem Através de um sim, gente, né? O sim de vocês. Através do sim, Deus começou a providenciar coisas, né? Aí nós vimos ali as pessoas que trataram, que ajudaram. Sim. Começamos a observar atos, né? Um cuida, um rega, mas a palavra final vem do Senhor, gente. Né? Aí depois o pastor falou da proposta que ele recebeu. Aí nós começamos a observar de Provérbios, que é caminho para o homem para ser bom. As pessoas falam assim, gente, você vai perder isso aí? Você vai perder isso? Falaram, né? hein? Falaram. Né? Muito. Quanto que vocês ouviram isso, né? Porque há caminhos que parecem ser bom, mas o futuro... Então, vocês entenderam o que Deus estava querendo falar com vocês. E hoje, né? A bagagem que vocês estão trazendo, né? E eu vejo isso aí, eu vejo isso aí com uma carga muito, muito forte, né? Porque o mundo espiritual, ele só respeita quem passa. Sim. Quem passa. Autoridade. Né? Autoridade. Exatamente. Então vocês têm autoridade para vocês falarem com adolescentes, né? Com aqueles com pouca idade ali que estão naquela, como o senhor falou, naquele turbilhão de sentimento, com os hormônios ali. Uma hora quer ser piloto, outra hora quer ser mecânico, né? Outra hora quer ser bailarina, outra hora quer ser repórter. Então, ou seja, né? São as interfaces da vida do adolescente que por si só já tem a sua dificuldade. Né? Ô, Léo, deixa eu só fazer uma ponte aqui. Lógico. Você disse uma hora quer ser bailarina, né? Estamos aqui diante de uma bailarina profissional. Esse gancho. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho, né? Dessa essência, né? Porque assim, a gente tem uma ideia, pastora Sara, de que bailarina tem que ser jovem, adolescente, solteira, né? Magrinha, né? Você olha os ministérios de dança, você já idealiza, não pode ser gordinha, não pode ser casada, tem que ser adolescente até. E aí eu chego na Expansão Church e eu me deparo com uma realidade totalmente diferente. Nós temos adolescentes magrinhas, nós temos mulheres, jovens mais cheinhas igual a gente, assim, igual a mim, não é verdade? Nós temos mulheres já adultas, Sim. donas de casas, empresárias. Isso. Né? E aí, quando eu olho, eu falo assim, não, gente, calma aí. Como que é isso? Ficou com vontade? Ai, muita! Deixa eu te dizer, já participei. Eu fui líder de Ministério de Dança. Vai ter audição mês que vem. Ó, fui líder de Ministério de Dança. Uau. Minhas filhas, a Tayane não tanto, mas a Thaís cresceu dançando. Eu tô pegando a Thaís. Ah, é? Ela é discipulada Então, semana passada, pegou, mas ela né? tentou É fugir mesmo? de mim. Né? Bailarina. É escorregadia? Sapateado. Tem que ver. E eu fui líder de Ministério de Que Dança. legal. Participei de Ministério de Dança durante muito tempo. Que legal. Né? Você dançava também? Sim, sim. Ai, que legal. Adorar com dança, né? Sim. Só que na minha concepção, agora eu sou casada, não danço mais. Apenas sou líder do ministério e só as adolescentes dançam. Sim. E aí eu chego na Expansão e eu vejo uma mulher incrível, né? Que eu falo isso com a boca cheia. Ai. Quando eu te digo que tu é autoral mesmo, né? Que lindo. É a pastora Sara. Ela não é igual a ninguém, ela é ela. É única. Né? Isso é lindo e eu estou aprendendo muito contigo. Ai, que Muito bom. mesmo. Porque Fico feliz. durante muito tempo eu fui uma mulher que eu sempre quis muito viver o que os outros ditavam para eu ser. E hoje eu tenho aprendido isso já há algum tempinho. Eu tenho aprendido, essa sou eu. É o que a gente falou no início, a sua porção. Essa sou eu, né? Eu falo muito isso. Eu sou assim no trabalho, eu sou assim aqui no pod, eu sou assim na igreja, eu sou essa, Glória a né? Deus. E aí, eu falo assim, cara, e além de tudo, ela dança. Gente, fala sério. Compartilha com a gente aí, por favor. Eu acho que é a graça e a multiforme do Senhor, né? E dentro do nosso ministério não é só eu, né? Tem várias outras meninas casadas, né? A Giovana, a pastora Laís, a Letícia, Aham. né? Então não estou A só... Laura. A Laura com a bebezinha pequenininha, já voltou à tona aí. Eu me lembro, só não cortando a senhora, mas já Imagina. cortando, né? A Laura dançando com um barrigão.
Sim. Gente, eu fiquei impressionada. E a dança é um privilégio, né? Tem aquela frase, né? É muito triste o dia que não se dançou. E é verdade, né? A dança, ela é uma arte, ela é uma comunicação, ela é... pra mim, faz parte da minha essência, Conta né? um pouquinho da sua história com a dança. É isso aí. Desde lá do- Chega pra gente aí, pastor. Fazer Cutuca escala. pra gente aí, vai. Eu fiz dança desde muito pequenininha, né? E desde pequenininha já, né, vinha me destacando, fazia testes, né? Ia passando. E fiz todas as modalidades, né? Fiz balé, jazz, sapateado, Nossa. Que street coisa, né? dance. Conheço uma pessoa assim. A única modalidade que eu não fiz é contemporâneo, mas eu tenho vontade de fazer ainda, mas, né? Deus vai preparar. Até alguns anos atrás, né? Uns 2 anos atrás, eu fui de novo, né? Voltei para fazer aula de dança. E de imediato o professor já me colocou na companhia para competir, né? E a gente tava indo e tava ganhando tudo mesmo, né? E aí o Senhor me pediu para mim renunciar essa companhia. E pra mim foi muito dolorido, gente. Imagino. Foi muito... Porque assim, uma coisa é você renunciar a uma coisa É. que você não é boa e uma coisa que você tá perdendo, né? Agora, quando você só tá ganhando, né? E eu lembro que depois, após isso, já veio o chamado pastoral e veio a liderança do Águas. Então, Deus... Sabe aquela figurinha, né? Que você tem uma criança com um ursinho pequenininho e Deus tá assim, me dá esse ursinho e ele tem um ursão grandão atrás? É essa a figura. É mais ou menos isso, Mais ou né? menos isso, né? Mas eu sempre dancei e eu vou continuar dançando até o fim dos meus dias. Eu amo, 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 amo. Nossa. E eu tenho um grupo maravilhoso, né? Isso o que eu ia Ministério perguntar agora. Águas é... Como é administrar o Ministério Águas com a Lara? Então, tudo com a Lara é um desafio, né? Mas Fica tranquila, você não é a única. eu tive discipulado com o pastor Rafa semana passada e eu falei, pastor, se eu falar que eu tenho problemas no Águas, eu vou estar mentindo. Eu não tenho. Elas são maravilhosas, elas são íntegras, elas são dedicadas, elas são espontâneas, elas têm um lugar de segurança ali comigo, né, para tudo que elas precisarem. Então, assim, gerir um grupo de quase 25 meninas e não ter picuinha, não ter fofoca, não ter diz que me diz, é só pelo poder do Espírito Santo. Verdade. Com certeza. É só pelo poder do Espírito Santo. E assim, eu sou muito feliz em liderá-las. Eu realmente, assim, não tenho problemas, assim, né? Só coisas, assim, muito circunstanciais. Pontuais, né? Pontuais, assim, até Ajustes, mais de né? programação. Cronograma, né? Ajustes. É equipe, né, na verdade, Equipe, né? Sempre tá, porque a gente, como líder, a gente sempre tem que estar reforçando os mesmos pontos, né? E isso é normal, né? Pastor Mateus que fala, né? O óbvio também precisa ser dito. A gente vai convidá-los, eles vão vir aqui também. E eu vou pedir pra ele falar essa Com frase. certeza. Ótimo. Então, pra mim, é uma alegria, um prazer, um privilégio. Quando veio essa liderança, meu coração se alegrou demais e vou continuar fazendo o meu melhor até quando o Senhor Jesus permitir. Amém, amém. Legal, né? Nossa. É engraçado isso, né, gente? A nossa vida, ela é cíclica, Sim, sim. né? Ela não é cítrica, ela é cíclica, Verdade. né? Porque, assim, a gente tem vivido algo que parece que a sensação que eu tenho, não sei se isso acontece, mas assim, a sensação que eu tenho é que nós estamos andando e nós vamos encontrando as pessoas que se conectam conosco e que vai se conectando. E quando você vê, você tem um grupo, você tá num núcleo de pessoas que agregam uma nas outras, Sim, verdade. sim, sim. né? Com certeza. Eu acho que o Senhor, ele se manifesta dessa forma, né? Né, Eclesiastes vai falar que é melhor serem 2 do que um só, né? Isso vale muito pro casamento. A gente ouve muita mensagem, mas de fato ali, esse texto às vezes ele tá falando do parceiro de trabalho, né? Do parceiro de jornada, né? Aqueles que é mais fácil se defender sendo 2 do que um só. Então, o Senhor, ele usa pessoas para nos ensinar, para nos corrigir, para nos levar além. E às vezes é isso que
as pessoas perdem muito nos dias de hoje, querendo se isolar, né? Querendo ser a dona da razão, sabe? Se a pessoa ela é dona da razão, se ela tá certa o tempo todo, ela não tem o que aprender com ninguém. E aí ela não precisa aprender e ela vai deixar de viver grandes experiências, sabe? De ouvir histórias diferentes, se abrir para histórias diferentes. Então, assim, o Senhor se manifesta dessa forma. O Senhor se manifesta através dos seus filhos, né? Os portadores da glória, os portadores da luz, os portadores do Espírito Santo. E é assim que ele se manifesta. Então, de fato, como somos todos filhos de um mesmo pai que é amoroso, ele nos conecta. E aí, sim, eu posso aprender com a Elô, eu posso aprender com o Léo, eu posso aprender com a Sara. E aí a gente vai crescendo. Então, isso que é maravilhoso, assim, de nós sermos humildes, né? Como Jesus foi. Sim. Para aprender. Sempre a gente pode aprender um pouquinho com aquele que tá próximo a nós, ou tem uma história, né? A gente precisa, né? O orgulho, ele vai destruir o ser humano. O orgulho, ele é algo totalmente destruidor, né? Separa, isola, destrói. E, né, a gente vê Jesus lá no meio do povão, né? Com os mais criticados, sem se corromper. Verdade. Mas ali, dividindo e passando o que ele tinha de melhor. Então, essa é uma grande lição pra gente, né? E acho que é muito importante você discernir os tempos e as estações, né? Sim. Eu lembro que a gente liderou os adolescentes por 5 anos, né? Ali na expansão. E eu achei que a gente nunca mais ia sair de lá. Eu achei que ia ser eterno. E a estação mudou. Mudou. Né? Então a gente tem que entender, poxa, o que vem agora? Qual que é a próxima etapa, né? Dar o nosso melhor naquilo que a gente está, né? E deixar um legado, né? E eu lembro que, pra mim, quando eu falava de Ministério de Adolescentes, pra mim era tão difícil pensar em largar, pensar em transicionar, né? E o Senhor nos transicionou, né? Então, entender os tempos mesmo, da onde o Senhor quer nos usar. E foi uma oportunidade, né? Nessa nova estação. Então, com a chegada da Lara, né? Na nossa vida. Sim. Então, É verdade. aprender a ser pai, aprender a ser mãe, é um desafio. Sim. E o Senhor preparou todas as coisas. Então, houve essa estação onde nós pudemos ali liderar, pastorear, né? Os adolescentes. E aí, depois, o Senhor nos permitiu viver ali um tempo de casulo, né? De viver a família ainda mais próximo, né? Eu, a Sara, a Lara, aprendendo. Né? E o Senhor nos ajudou em todas as coisas, né? Nos ensinou e tem nos ensinado, né? A Lara tá novinha ainda, vai fazer 1 ano daqui a pouco. Sim. Mas tem sido uma experiência maravilhosa de se descobrir como pai, né? A questão de ter um dependente, né? Uma pessoazinha ali que depende totalmente. Que tá ali. Depende totalmente de você. Então, de você. é maravilhoso. É um outro salto, né? Não tem como falar assim. Casamento é um salto definidor, né? Da nossa vida. Mas para nós, como homem ou como mulher também, a chegada de um filho é uma outra estação. Com certeza. Muda muita coisa internamente, né? E os tempos e as estações na nossa vida são assim. E a gente vai continuar vivendo isso. E eu vou ter que rasgar seda de novo, né, gente? Vou ter que rasgar seda de novo. Porque, assim, nós mulheres acabamos que temos muita dificuldade conosco, né? Eu vou até, já aproveitando a deixa, dia 21/10, eu vou ter um evento que vou falar sobre sexo à luz da Bíblia e saúde sexual para as mulheres. Legal. Né? Eu vou falar sobre essa questão da maternidade, da pós-maternidade, do cuidado com o corpo, né? E a gente vê hoje muitas mulheres com essa dificuldade do se arrumar, né? Do se posicionar como mulher. Porque às vezes a mulher pensa muito, agora eu sou mãe. Só mãe, né? Sou só mãe. Eu esqueço que eu sou mulher, eu esqueço que eu sou esposa. Né? E aí, quando eu olho, né? Profissional, né? Esqueço que eu sou uma profissional, não é verdade? E aí, então, dia 21, você, mulher que está nos assistindo, né? Esteja conosco, vai ser vai ser num café. Uau! Né? Vamos fechar um café. Vamos fechar um café, vai ser numa segunda noite. Boa. Esse café, já a gente vai postar lá onde estamos nos últimos ajustes. Que legal.
né? E nós vamos falar exatamente sobre isso, sabe? Esse cuidado. E eu te vejo chegar na igreja plena. Gente, olha, vocês têm que ver. Ela chega na igreja plena. Quem olha diz, não tem problema. Não tem Só Deus sabe. Foto de pôster. Foto de pôster, né? Não tem problema. Mas, na verdade, é essa a ideia, né? Eu queria que se você puder compartilhar só um pouquinho, Sim. já adiantando, porque eu vou te chamar pra gente conversar só a gente, sem os meninos. Né? É isso? Ei, Léo, vai ter que rolar outro aqui também. Né? Vai ter um papo nosso só de menina. Que legal. Que na verdade, o projeto é Papo de Mulher, Certo. né? Então, no Papo de Mulher, desculpa, Papo de tá? mulher. Papo De de mulher. mulher. Né? E, Ok. então, eu queria que a gente já aproveitar essa deixa aqui, que até porque o nosso cuidado reflete no marido. É verdade. Totalmente. Né? Assim, o nosso cuidado, o nosso zelo com a gente mesmo. Porque, gente, tu quer se arrumar todo dia? Tem não. dia- Né? Tem dia que você não quer, mas você faz. Eu quero o direito de ser feia em casa. Compartilha, se puder, assim, um pouquinho só dessa questão. Quando eu digo de ser autoral, é porque, assim, é se arrumar, é fazer. Queria, se tu puder compartilhar um pouquinho com a Sim. gente desse momento de que eu sou mãe, mas eu sou a Sara. Sim, eu acho que essa questão do se arrumar, da moda, né, da beleza, eu acho que veio muito com a cura de Deus na minha vida. Uhum. E ela veio gradativa, né? Como vocês sabem, a minha gestação foi uma gestação... a gente passou por aquele momento difícil lá em Curitiba, depois foram 9 anos, assim, muito felizes diante do Senhor. E o último ano foi um ano extremamente difícil, eu entrei em depressão também, eu perdi a minha mãe, tava extremamente sobrecarregada. Então, eu entrei numa depressão muito profunda. Então, a gestação inteira da Lara... eu não estava assim, né? Eu estava bem debilitada, bem mal. E nisso tudo o Senhor ainda cuidando de mim. Eu Meu não Deus. posso deixar de enaltecer o meu marido, porque ele cuidou de mim em cada momento. Então né? dá um beijinho. Ah, dá Ah! Merece, não precisa pedir 2 vezes. Porque nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado mesmo, né? verdade. E foi um processo extremamente difícil, né? Quando eu voltei pra igreja, eu ainda... eu fui curada muito em parcelas, né? Porque a depressão, ela tira toda a nossa autoconfiança, né? Então, assim, eu lembro que no meu tratamento, eu não podia falar. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Até E tu tá aqui e hoje hoje eu no tô aqui. podcast. Meu Deus! Agora Gente, sim, Jesus é maravilhoso, Jesus Meu cura. Deus. E eu não conseguia me comunicar, de verdade, eu não tô exagerando aqui. Sim. Tô falando a verdade, né, meu amor? Com certeza. Então, ir pra igreja e falar foi um romper. Eu conversei muito com o pastor Rafa, e o pastor Rafa falou assim, nossa, Sá, enfrentamentos, né? E é verdade, você tem que enfrentar. Então, assim, coisas muito simples que eu vou citar aqui, pode parecer muito bobo, mas assim, eu consegui me comunicar de novo. Eu lembro quando eu voltei a dançar, eu dancei a vida toda, gente. Quando eu voltei a dançar, eu tremia inteira. Tremia. Foi umas 3 ministrações tremendo o corpo todo. Depois voltei ao normal. Glória a Deus. Glória né? a Deus. Glória a Deus. Glória lembro a quando Deus. começou- Obrigado, Senhor. Obrigada, Amém. Senhor. Começou o discipulado em expansão, onde a gente tem que liderar ali a roda, né? Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir? Meu Pai. Né? E o Senhor falou assim pra mim, assiste as suas pregações antigas. E eu comecei assistindo, eu falei, não, eu consigo. Porque a minha Glória a vontade era Deus. falar assim, ai, pastor Rafa, deixa eu fazer junto com o Ivan. Ai, daí ele fala, eu fico quietinha ali, né? E não, daí mais um rompimento, né? Estar aqui é um Meu rompimento também, Sim. né? E mandar essa mensagem pro cérebro que não é um perigo, né? Glória então, a eu Deus, fui sendo Senhor. curada Obrigada, Jesus. e eu fui me redescobrindo. É lindo demais Né? isso. Então, assim, me importando novamente com a minha aparência. Né? Quando a gente tem filho, tudo muda, né? O cabelo muda, o corpo muda. Tudo muda. Tudo muda. Né? Mas nosso coração muda também, né? Ele fica muito maior, É né? verdade. Muito gigante. É. E daí eu falei, não, eu preciso voltar à minha identidade. Eu gosto de coisa extravagante, eu gosto de cor, eu gosto de colar grande. Você também, você é igual. E eu falei, não, eu vou... E foi aos poucos.
Foi aos poucos. Uma Foi decisão, uma na verdade, decisão. né? É, porque assim, a vontade, se você se render às suas vontades, você não sai de casa. Aham. E conforme cada enfrentamento, assim, foi uma cura, foi uma vitória. E estamos aí, felizes, alegres. E hoje eu estou completamente curada para Glória a Deus. Deus, glória a Deus, né? Amém, amém, amém. Poxa, pelo amor de Deus. Eu posso dizer uma coisa pra vocês? Gente, nosso tempo tá Que acabando. isso, Ah, não Meu creio! Ô, Jesus amado. eu acho que eu. Se vocês Pode, me permitem, sim. eu acho que eu Lógico. consigo pegar um gancho aqui nisso que a Sara falou. Fala. Trazendo pro casamento, né? Hum, Quando a gente casa, né, então, de fato, o casamento é uma decisão, né? E a gente tem um símbolo, isso aí. Sim. né, que é a Nós aliança, carregamos. né? Que nos vincula. E muitas vezes as pessoas falam, mas o amor acabou, sabe? E tem uma furada nisso, né? Então, se você tem uma aliança, a aliança sustenta o amor. Sim, Né? sim. A aliança sustenta o amor. Uhum. Porque às vezes as pessoas estão confundindo paixão com amor, né? Mas tudo bem. Então, no casamento é isso. É o que você estava falando, Elo. Tanto para o homem quanto para a mulher, assim, é uma decisão, né? Para a mulher, o se vestir, né? O se arrumar, o cuidar da sua casa, é uma decisão. E o viver casado nos nossos dias É uma é uma decisão. É uma decisão. Que é para homem e que é para mulher. É. Verdade. Sabe? Tipo, de caráter, de posicionamento. Porque é fácil, é lógico que não é, gente. Né? Você sai ali de duas criações diferentes, dois seres diferentes, pra se Sim. tornarem um. Assim como Deus nos falou que seria, né? Sim, Que era pra sim. ser. Sim. E aí é uma decisão. Então, a gente vai passar, como a gente relatou aqui alguns, né? Mínimos, muitos problemas, muitas circunstâncias que o caminho da porta, o caminho da saída é sempre o caminho mais fácil, né? E falando especificamente para homens, o deixar para um homem é sempre o caminho mais fácil, talvez sempre o primeiro caminho que pode vir à mente, né? O homem tem desde o Éden, Tende a isso, né? desde o isso, Éden, né? Adão já tinha essa questão da fuga. E é algo que o pecado de Adão trouxe para todo homem. Sim. Então, esse impulso por abandonar, esse impulso por sair, esse impulso por deixar para trás, seja esposa, seja filho, né? Então, isso é algo muito real. Então, aí que vai mostrar a diferença. Mas o nosso Deus, ele não mente, né? Então, se a gente se posiciona, se a gente escolhe, não, eu escolho permanecer. Eu amo a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela e o Senhor sustenta essa aliança. Verdade. Né? E quando eu passo a entender isso, de fato eu não vou maximizar os defeitos. Né? A gente começa a olhar, Sim. poxa, quantas qualidades. Tem defeitos? É lógico que tem, Sim. porque eu também tenho. Sim, Sim. Né? sim, Todos nós sim. temos. Mas nisso a gente vai se fortificando. Não, eu escolho permanecer, eu não vou sair, eu não vou abandonar, eu não vou deixar para trás. E aí a gente vai rompendo, a gente vai avançando, né? Então é muito triste quando a gente olha para os dias de hoje e você vê família se destruindo porque ela não faz a comida do jeito que eu gosto, ou ela fala algo que eu não gosto, sabe? Coisinhas tão pequenas, às vezes a gente vê na mídia, né? Casamentos durando 1 mês, 2 meses. Verdade. Às vezes se isso. Então, hoje a gente, né, pode celebrar, estamos caminhando aí, né? Ano que vem a gente completa 10 anos de casamento. Que isso, legal. Mas são escolhas diárias. São escolhas diárias e, né, de matar a própria vontade. E quando a gente percebe, e essa é a realidade do casamento, pra você que não casou ainda, de fato, você começa a descobrir que você vê o seu parceiro, a sua esposa, no caso, feliz. Como Não isso tem te alegra? preço. Como isso te alegra? É verdade. Sabe? Isso Sim. passa acima das suas vontades. Então, viver casado, viver o casamento é uma aliança. E o Senhor, ele sustenta essa aliança e essa aliança vai sustentar o amor, Verdade. né? Eu creio Então, muito acho que a nisso. gente precisa passar essa mensagem Sim. adiante. Vocês têm, assim, que Deus continue abençoando a vida de Amém. vocês. Porque eu sei que Merecer. esse é o propósito, Amém, né? amém, amém. Desse podcast. Amém. Viver esse amor real, não esse amor fantasioso, Uhum. né? Que se confunde muitas vezes com paixão. Não, é o amor,
a referência de amor que nós temos é o nosso Deus. Exatamente. Entregou o que ele tinha de melhor por nós. É. Então, assim como nós devemos amar as nossas esposas, né, vão entender tudo isso e viver o casamento dessa mesma forma. Então, isso é maravilhoso dentro de um casamento. Isso é perfeito. Eu queria pegar esse gancho que o senhor colocou aqui pra gente, né? Já estamos terminando, né? Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. É Então, interessante, né? Porque a pastora Maria e o pastor Rafael, ela também testemunhou acerca disso, né? E nós não conhecíamos a história de vocês, estou conhecendo agora. E olha, é linda, é maravilhosa. E eu queria, dentro desse gancho que o pastor Ivan ele teceu aqui, eu queria, pastora Sara, a senhora pudesse falar para as meninas, né? Acho que isso é muito importante. Eu prezo muito nisso, né? Nós nos conhecemos e por intermédio de uma decisão que nós tomamos de nos guardar, né? Nós nos guardamos durante 2 anos e Deus honrou a nossa decisão. E assim, a decisão de vocês que se entregaram, né? A pastora falou com 12 anos, se entregou. Se apaixonou. Então foi o primeiro namorado, né? A primeira pessoa, e sim, tudo foi primeiro. Né? Sim. Né? Na verdade, a senhora honrou o pastor, né? Tudo primeiro. E ele vice-versa. Eu queria que a senhora pudesse falar para as meninas. Porque hoje nós vivemos uma cultura, gente, né? Em que a humanidade, né? Que as mídias, né? Que essa globalização, ela diz que... Tem que se conhecer primeiro. Tem que se conhecer primeiro, né? Que você tem que provar. É isso. Tem que provar pra saber se é bom, se é ruim, né? Porque se você não gostar... Então a gente vê tantas propostas malucas que a gente vê nas televisões, nas novelas aí. Sim. Infelizmente, nós caminhamos, nós vivemos nisso. Sim. Nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que nós somos desse mundo. Nós somos passageiros, nós somos estrangeiros nesse mundo. Mas nós vimos tantas coisas, tanta atrocidade, as pessoas banalizando o ato... banalizando ali o casamento, banalizando a relação sexual, né? Que Deus deu para nós, casados, né? Casados. Então eu gostaria que a senhora pudesse falar para as meninas. O que aconselhar para essas meninas? Porque a gente tem jovens que nos assistem, sabe? A gente tem jovens. É por isso que a gente fala muito sobre essa questão de que... Por isso que o Pode Ter Amor não é terapia. A gente não fala que, olha, o caminho do casamento é esse. Olha, você vai usar... A gente não dá ferramenta pra ninguém. Porque ferramenta você usa pra fazer obra, né? A ferramenta você usa é chave de fenda, é pá, é enxada. Perfeito. Isso é ferramenta. Nós simplesmente compartilhamos o que nós temos na nossa vida. Sim. Então, líder de adolescente... Né? Hoje trabalha com o Ministério Águas, que tem muitas adolescentes. Sim. O que dizer para elas sobre o esperar, sabe? O casamento e esperar. E assim, imagina, gente, é algo que assim é muito precioso. Por que eu tô dizendo? A gente tá falando isso, né? Nós tomamos uma decisão. Não me diga um casal de namorados que já tem uma vida sexual ativa que não dá para esperar. Porque nós nos convertemos e nós esperamos 2 anos. Sim. Uau. Nós decidimos no nosso namoro não ter mais relação sexual. Aí vocês tinham antes? Sim, uma vida totalmente desregrada, tá? E nós decidimos viver em santidade até o dia do nosso casamento. Sim. Né? Então, assim... É possível, né? Isso que a gente fala. Então, é aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Eu só posso levar alguém aonde eu já conheço. Perfeito. Senão eu vou ter que conhecer junto. Né? Então, nós dizemos com propriedade, não me diga que não dá para esperar. Porque dá. Isso. Né? Então, eu queria que você, como a experiência com o adolescente de vocês, a gente queria que vocês compartilhassem. Sim. Que legal. Bom, vou falar o que eu falo em todo atendimento pastoral que eu faço para adolescentes. A primeira questão, acho que é do julgo desigual. Eu acho que se você namora uma pessoa que não processa a mesma fé que você, é muito difícil, né? Então, primeira coisa, né? Ache alguém dentro da igreja.
Alguém que tem os mesmos princípios que você, alguém que está lá ouvindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, gente, evita. Aí ela sempre vem com algum exemplo. Ah, mas tal pessoa fez e deu certo. Mas foi uma exceção, foi a misericórdia de Deus. Você quer viver na misericórdia ou na graça, né? Importante. Então, essa é a primeira coisa que eu falo. A segunda coisa é se guardar é essencial. É algo tão precioso, é algo tão único, é algo tão valoroso, né? Que se você perder ali, né? O próprio parceiro não vai mais te valorizar, né? Do jeito que é, né? Aquela coisa, o carro usado tem menos valor, né? Não que Deus, Deus ele reconstrói todas as coisas. Sim, a gente entende né? isso. Todas as Sim. histórias, mas assim, aí é o pós, as marcas, né? Que é o que a gente tratou muito. Nossa, eu e o pastor Ivan, a gente tratou muito isso, né? Não parece, né? Mas elas já... é complicado. Fez e não me ligou. Sumiu. Fez e sumiu. Fez e me largou. Uhum. Né? E aí a gente trata as marcas, né? Que ficam, Que né? ficam. E aí tem que contar pros pais também, que a gente, né? E agora? Como fazer, né? Como que eu vou contar pra minha mãe se eu nem tô namorando mais ele? Sim, né? Porque a gente vive dentro de princípios, né? E Sim. a gente não esconde nada, né? Dos pais, assim, porque a gente entende que os pais vêm, né? Com certeza acima de nós, né? Então, assim, são marcas muito doloridas. Assim, eu acho que se vocês se guardarem, vocês só têm o que ganhar. E se vocês perderem, né, essa virtude, a virgindade mesmo, é só ladeira abaixo, né? Emocionalmente, fisicamente, o corpo muda, né? A mente muda. Então, assim, se guardem mesmo, sabe? Esperem no Senhor. O Senhor tem a porção de vocês. Exatamente. O Senhor tem o... Não vou usar a palavra príncipe encantado, mas o Senhor tem um homem de Deus. Isso aí. Pra você. Amém. Espera. Espere e ore pro Senhor. E assim, namore alguém da igreja, por favor. A probabilidade é menor. É tá? menor. Não que, né? Não aconteça. No meio, mas... Até porque, né, gente, assim, a gente vive em um tempo que a gente precisa fazer uma escolha. A escolha é, nós vamos ser governados pelos padrões desse mundo, né, pelo príncipe dessa era, ou nós vamos ouvir o nosso Senhor. Exatamente. Porque é uma decisão. Porque se eu for dar ouvidos ao que as redes sociais me dizem, o que a mídia me diz, o que o padrão da moda me diz, o que a televisão me diz, as séries me dizem, a gente olha que vai totalmente contra o que a gente aprende na palavra de Deus. Então, assim, então, vamos lá, né? Vamos ser um pouco prático. Então, eu reconheço que Jesus me salvou, mas eu não consigo entender que o que ele fala é o melhor pra mim. É controverso. É contraditório demais. Muito isso. contraditório. muito, Então, muito. eu reconheço que ele me salvou. Ele tem poder, né? Ele morreu no meu lugar e ele me salvou. Então, essa minha fé, ela precisa ser compatível a calar todas as outras vozes. Existem muitas vozes falando. E ouvir a voz do meu Senhor. Então, assim, o princípio básico. Senhor, o que o Senhor acha disso? Né? Porque existe um monte de gente falando de tudo isso. Então, você precisa conhecer a palavra. O que a palavra te orienta, o que a palavra te diz. E ela vai ser contrária a esse mundo, né? A gente tá aqui como estrangeiro, a gente tá aqui como peregrino. Nós somos embaixadores de uma terra celestial. E o que ele tem pra nós é o melhor. Então a gente, às vezes, sendo novo, às vezes a gente tem essa dificuldade. Vem a questão do desejo de conhecer, né? Aquilo Os que... hormônios não se convertem. Os hormônios, então tem tudo isso. Mas a nossa fé, ela precisa ser na mesma proporção de que eu estava indo por um caminho, meu caminho era a condenação e Jesus Cristo me salvou. Se eu consigo acreditar nisso, não é possível que eu não consiga acreditar que o que ele tem pra minha vida é muito melhor do que essa terra pode oferecer. Perfeito. E aí, se eu entendo isso, então assim, eu vou entender que o sexo foi feito pra ser apreciado dentro do casamento e, né, eu não preciso provar antes pra saber se foi melhor, até porque o sexo ele vai sendo desenvolvido.
né? Como tudo na vida, ele vai sendo aprendido e vai sendo melhorado dentro de um relacionamento. Então, essa história de que você precisa provar, vai que você não gosta, é uma furada. Isso aí, não caiam nessa. Sofismo. Exato. E em tudo, né? Em tudo a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o nosso parceiro, a gente vai conhecendo, estreitando os laços, né? Do casamento. E isso é precioso demais. E isso, nenhuma rede social vai te mostrar, vai vender isso pra você. É o dia a dia. Porque isso vai ser contra a moda, isso vai ser fora do padrão, né? Nós somos caretas, Isso né? é total. Nós somos caretas e também não tô nem aí. Exato. Mas vale agradar a Deus, certo? É verdade, Que é aos homens, verdade. Bom, Pastor gente, Ivan, pastora Sara, as considerações de vocês pra gente pode ir. Uau! fechar. Não tô falando que passa rápido? Nossa, rápido. muito! Passam aí as Contamos algumas considerações. histórias aqui, mas foi só... Eu acho Só que faltou muita coisa, hein? Vamos ter que voltar, vamos ter que voltar. Acho que a gente vai ter que voltar uma outra vez. É. Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado Eu pelo que agradeço a convite. vocês. Essa conversa foi maravilhosa com vocês. Obrigado por nos receber, né? Nos ajudar, né? Nesse momento. E isso é muito especial, assim. Eu creio que, de fato, o casamento é o projeto de Deus. A família, ela é o projeto de Deus. E, mais uma vez, eu vou voltar a bater nessa tecla, assim. Cada um viver a sua porção. O Senhor Perfeito. tem a Amém. porção para você, o Senhor Amém, tem eu a creio, porção eu para creio. mim, para cada um que tá aqui nessa mesa. Então, assim, viva a porção que Deus tem para sua vida. E você vai ser pleno, você vai viver em feliz. felicidade, você vai viver no melhor que Deus tem para essa terra, aquilo que você pode viver. Então, viva a porção que Deus tem para você e com certeza você vai viver dias muito felizes. E não queira a porção do outro, porque isso só vai fazer você se frustrar, né? Olhar Boa. o outro. Né? Tem que olhar para o que Deus tem pra gente. Tô muito feliz. Puxa! Nem doeu! Gente, que honra, que alegria, que privilégio estar aqui. Muito obrigada. Espero que tenha sido legal, né? Pô, foi top. Eu falei pro Ivan, amor, a gente tem que ser legal. Mas foi a tua vontade nesse tempo de mesa, é tão gostoso, né? É como se nós estivéssemos na nossa casa, batendo um Perfeito, papo, batendo papo. conversando. Sim. Aliás, Muita temos que vontade. marcar. É verdade, a feijoada. A feijoada. A feijoada, meu Churrasco. Deus. Não, feijoada. Feijoada? É que existe um... Não é feijoada? Era feijoada. Feijoada, a gente vai comer feijoada. Vamos, Mesmo nesse com calor, certeza. não tem É. problema. Não tem Delícia. problema. Eu quero vou deixar você fechar, né? Quero agradecer, né? Agradecer pastora Sara, pastor Ivan. Vocês são uma referência. Acho que eu falei isso hoje. Hoje já falei isso aqui milhões de vezes, né? Mas vocês são uma referência muito linda para minha vida, né? Um exemplo de superação, um exemplo de eu escolho Deus. Deus. Né? Vocês são um exemplo de eu escolho Deus. Então, muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Eu confesso, quando vocês disseram assim, eu falei, Aceitaram. E a gente, ai meu Deus. Vou fazer agora. E agora? então, muito obrigada. Obrigado você que está conosco até agora, assistindo. Manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Se você conhece a pastora Sara, tá seguindo a pastora Sara, segue a gente, que a gente vai seguir você. E vamos fazer acontecer e espalhar isso aí para todas as pessoas que a gente conhece. Obrigado, pastor Ivan, pastora Sara. Obrigado pelo sim de vocês. Ó, nós saímos daqui satisfeitos, tá? Muito. Aprendendo bastante, né? Essa troca de saberes é excelente, né? E Deus, com a sua excelência, em cada tempo, ele tem uma história, tem um histórico, né? E isso é muito bom, porque isso aí só engrandece o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu gostaria muito, pastor, que o senhor pudesse estar orando por nós, para encerrar esse tempo precioso, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo coração de vocês, pela entrega de vocês, né? Nós somos muito gratos a Deus. Amém. Só um segundo, eu tenho mais aí alguns segundos. Meu Deus do céu, o nosso tempo já acabou, mas eu quero agradecer, Ah, sim. né? Eu quero agradecer a... Quem ele vai botar primeiro? Vamos lá? A Atrium. Gente do céu! Recebeu a gente super bem. Recebeu a gente super bem, eles são bons demais. O grupo Bonança é um pessoal de Ilha Bela, gente. Opa, passeio de barco. passeio. Nosso primeiro evento vai acontecer lá em Ilha Bela. Vocês já estão convidados.
Queremos ir. Né? Nós temos aí as empreendedoras com propósito, a Mari com o estúdio, né? Mari Brandão, estúdio de beleza, lindo. A Ingrid com os cílios. Gente, olha, são pessoas que têm abençoado a nossa vida. Que legal. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer prosperar. Então, obrigado aí os nossos patrocinadores. Como eu falei pra você, quer aparecer aqui no telão? Quer estar com a gente aqui, com a sua marca na nossa tela? Nos procure que nós temos algo a compartilhar com você. Agora vai, meu pastor. Amém. Vamos Amém. orar. Deus, muito obrigado por esse Aleluia, tempo Deus. precioso que nós pudemos ter Sim, aqui, Deus. de Amém. mesa, de compartilhar. Amém, Deus. E eu te peço, Pai, que essa mensagem possa alcançar cada vida que Amém, eu está creio, assistindo, Deus. que está Sim, Deus. ouvindo, seja num carro, seja durante o trabalho, Pai. A cada lugar onde essa mensagem chegar, Pai, que essa vida possa ser impactada e elas possam entender que, de fato, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Amém, Senhor nos Jesus. salvou. Sim, E Deus. nós podemos viver uma vida de acordo com a tua vontade, Pai, seguindo os teus princípios, Pai, porque o Senhor nos amou acima de todas as Amém, coisas, Jesus. Pai. O Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores, Pai. Amém, Verdade, Jesus. Deus. Então, nos ajuda a viver Aleluia. dessa forma nessa Sim, terra, Deus. vivendo a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Nós abençoamos Amém, essas Jesus. vidas que estão ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te Deus te abençoe. abençoe. Até Te guarde. mais. Até Tchau. daqui a 15 dias. Bye.